Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Rocha, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Belenzinho. Vim trazer aqui uma rápida palavra para vocês que encontra-se no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, que diz desta maneira a palavra de Deus: a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Vamos meditar um pouco, meus amados, nesta palavra de Deus que nos ensina grandemente como devemos proceder na evangelização e na propagação do Evangelho a ser distribuído, a ser falado, pregado e ensinado por nós, aqueles que ainda não ouviram ou necessitam ouvir a palavra do Senhor. E esta passagem da pesca é uma passagem maravilhosa que encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Nós vamos ver nessa passagem que Jesus, ele anunciou o Evangelho. Quando ele pediu para que Pedro afastasse o barco para um lugar mais fundo, ele primeiramente anunciou o Evangelho do Reino dos Céus, pedindo para que aquele povo se arrependesse dos seus pecados, para que pudessem herdar o reino de Deus. Pedro, na verdade, ele já conhecia a Jesus. Foi por isso que quando Jesus deu a ordem para que eles lançassem a rede, Pedro, como está escrito aqui no versículo 5, Pedro diz: sob esta sua palavra lançarei as redes. Palavras de fé do apóstolo Simão Pedro,
porque ele já conhecia Jesus, mas considerava-se ainda um pecador. Por isso também que ele pediu que Jesus se afastasse dele por ele ser um pecador. Mas a palavra de Deus diz que Jesus veio para curar os doentes e não os sãos. E Pedro, declarando-se um pecador, era isso que Jesus queria ouvir da boca de Pedro, para que ele, daquele momento em diante, passasse a ensiná-lo a ser um pescador, não mais de peixes, mas um pescador de homens. E quando Jesus ordena que eles lancem as redes, eles imaginam primeiramente, Jesus é um carpinteiro, Jesus não entende de pesca, ele sabe que pescar durante o dia não é bom, o bom é pescarmos durante a noite. E passamos toda a noite tentando pescar e nada conseguimos, a pescaria foi em vão. Mas Pedro, repetindo, disse: Senhor, sobre a tua palavra lançaremos as redes. E assim eles o fizeram. Lançando as redes, pegaram uma quantidade de peixe tão grande, tão enorme, que eles não conseguiam arrastar a rede para o barco. Tiveram que pedir ajuda a seus companheiros que estavam atracados no porto, e eles indo lá os ajudaram e encheram os 2 barcos com grandes peixes, e os barcos quase foram a pique de tantos peixes que eles pegaram sobre a ordem do maior pescador que existe nos céus, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. E dali em diante, Pedro, com toda a sua experiência de pescador, com todos os seus aparatos, os seus amigos, seus irmãos que o ajudavam na pesca, Pedro então deixou de lado a sua experiência, deixou de lado sua sabedoria como pescador e passou a ouvir Jesus, porque agora eles eram treinados a saber pescar peixes, mas a partir daquele momento Jesus os convidou para segui-lo e Jesus iria agora treiná-los para serem pescadores de homens, ou seja, ganhadores de almas para o reino de Deus. Aleluia! E esse, nos dias de hoje, é o nosso papel. Nós podemos nos considerar como Pedro, que antes era pescador de peixes e agora somos pescadores de homens, pescadores de almas, segundo nos ensina o Senhor Jesus. Temos que transmitir o Evangelho de Cristo a todas as pessoas, a pessoas que necessitam ouvir apenas uma palavra de nossa boca e às vezes nós ficamos calados, passamos por aquela pessoa, deixamos de visitar uma determinada pessoa, que às vezes ela está até necessitando ouvir apenas um Jesus te ama, o reino dos céus está te aguardando, Jesus está de braços abertos te esperando, Ele está batendo a porta do teu coração para que tu abra, para que Ele possa fazer morada e habitar contigo e tu com Ele. Aleluia, louvado seja o santo e grandioso nome do Senhor. Então Pedro e os demais, convidados por Jesus, os seguiram e foram ensinados dali em diante por Cristo a serem pescadores de homens. Glória a Deus. Agora, Jesus, ele iria fazer com que os discípulos se tornassem
como já falei aqui, pescadores, pescadores de almas, ganhadores de almas para o reino de Deus. E a pesca continua. Mesmo nos dias de hoje, nós temos que lançar a rede no lugar certo, aonde Jesus nos mandar. E temos que lançar uma rede, mas uma rede diferente. Essa rede que nós iremos lançar agora é a rede de Jesus Cristo de Nazaré. Pois com certeza, quando nós a lançamos, o resultado é frutificante, porque com certeza a rede não virá vazia. Por mais que naquele instante não consigamos pescar nenhum peixe, mas o ajudante de Cristo, o Consolador, o Espírito Santo de Deus vai ficar ali cuidando daquela pessoa e fazendo com que ela medite naquelas palavras que nós pescadores transmitimos a elas. E elas vão refletir, elas vão meditar e o Espírito Santo irá trabalhar grandemente naquelas vidas. Amém? Temos exemplos. Esses dias eu estive visitando a casa de uma pessoa e preguei para ela, lancei a rede de Cristo e ela me falou que teve um sonho, e esse sonho é até interessante. Diz ela que estava à beira de um rio e quando de repente ela percebia que um tatu saía de dentro da toca e vinha até onde ela estava, e esse tatu ficava ali, como se diz, conversando com ela, enquanto os outros tatus permaneciam na toca, todos alvoroçados, todos fazendo aquele maior barulho. E ela diz que o tatu apenas falou para ela, Malaquias, e virou as patinhas e morreu. Aí ela de imediato procurou saber o significado daquilo, mas ela me contou que passou a entender que ela teria que começar a dizimar, porque ela ainda não era cristã, ou melhor, ela estava afastada da casa do Senhor e não estava dizimando. E com aquilo ela estava incomodada e, ao me contar este sonho, eu de imediato me veio à mente a passagem de Ananias e Safira, que enganaram o apóstolo Pedro ao terem feito uma venda de suas terras, né? Eles combinaram que iriam falar que o preço seria menor para que pudessem não dar o dízimo do total vendido da terra. Aí eu falei para ela essa passagem em que Ananias chegou perante Pedro, mentindo, e o Espírito Santo já tinha revelado a Pedro, e naquele instante Pedro, ele repreendeu Ananias, e ali ele caiu morto. 3 horas depois, chega Safira, contando a mesma história, a mesma mentira, e Pedro fala a ela que os homens que enterraram o teu marido há 3 horas atrás irão fazer o mesmo contigo agora. E Safira cai morta também
por mentir a Pedro sobre aquilo, sobre o valor real que eles tinham vendido a terra. Então, meus amados, sejamos sinceros perante a face do Senhor. Deus não brinca. Quem brinca às vezes somos nós. Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio, Ele nos dá a oportunidade de seguirmos a Ele com total fidelidade e lealdade. Pois o que Ele fala, Ele cumpre. Agora nós às vezes é que falhamos. Nós falamos com Deus, Deus nos abençoa e depois nós não cumprimos aquilo que prometemos a Ele. Então, meus irmãos, sejamos e estejamos atentos à palavra de Deus, vamos nos aproximar mais de Deus, né? E voltando à história dessa mulher que me contou este sonho do tatu, né? Ela, na mesma hora ali, depois de conversarmos por um bom período e explicarmos a ela direitinho, ela resolveu voltar para a casa do Senhor e ali mesmo reconciliou-se com Cristo. Glória a Deus. Então a rede foi lançada, mas a rede de Cristo, como eu falei, e ela trouxe um grande peixe para o reino dos céus. Aleluia. Outro dia, nós fomos visitar uma outra pessoa afastada também dos caminhos do Senhor. Fomos na casa dela, pregamos a mensagem para ela. A mensagem foi Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esta foi a mensagem que eu, para a honra e glória do Senhor Jesus, transmiti a ela com todo fervor, com todo temor, e ao final da ministração, mais uma vez, eu lancei a rede de Cristo. Mas ela nos falou que iria aguardar mais um pouco, porque achava que ainda não era o momento exato. Como diz a palavra de Deus, nem por força e nem por violência, mas sim pelo meu espírito. E dali saímos, e dias depois ela chamou minha irmã que estava comigo e falou para ela que desde aquele dia em que a rede foi lançada e que ela ouviu a palavra de Deus, em que Jesus falava para ela abrir a porta, porque ele estava batendo, ela disse que daquele dia em diante ela não dormia mais direito, ela não passava mais os dias tranquilo, porque algo a estava incomodando. Glória a Deus. E ela pegou e pediu para que foi conversar com minha irmã e pediu para que nós fôssemos mais uma vez na casa dela, orar por ela, porque ela estava decidida e já tinha tomado uma decisão. Glória a Deus. E para a honra e glória do Senhor Jesus, nós ali fomos e, chegando lá, ela relatou todo o acontecido e eu nem mais preguei a palavra para ela e nem mais lancei a rede, porque a rede já tinha sido lançada. E aí eu só expliquei para ela que tudo aquilo que estava acontecendo com ela era o Espírito Santo de Deus que estava trabalhando em seu coração e que estava a incomodando. Ela sorriu, acreditou naquilo que nós dissemos, porque a palavra, ela é fiel, a palavra é verdadeira, ela se cumpre. E naquele instante eu falei para ela que não iria mais pregar para ela, que eu tinha certeza que naquele momento ela iria dobrar seus joelhos e receber Jesus como seu único e suficiente Salvador.
E assim de imediato ela fez. Dobrou seu joelho e nós oramos por ela, e ela hoje está em Cristo Jesus, servindo a Deus, uma nova convertida. Mas eu creio que Deus tem grandes coisas, grandes projetos na vida daquela mulher, e ela vai testemunhar com certeza isso na igreja. Eu tenho quase certeza que ela vai testemunhar qualquer dia desse em algum culto que derem oportunidade a ela. Então, meus amados, este é o efeito da palavra de Deus quando ela é pregada de coração. Não estou aqui para dizer que sou melhor do que você, sou melhor do que ninguém. Não. Eu também, a rede foi lançada sobre mim e ela ficou 10 anos sobre mim, e após 10 anos foi que eu resolvi me render aos pés do Senhor. Não por amor, mas pela dor. Mas aqui estou já há 14 anos servindo a Jesus, juntamente com minha esposa e meus filhos, e para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos aqui. Hoje sou presbítero da igreja desde 2015, 24 de maio de 2015, e estamos aqui fazendo aquilo que Deus coloca em nossos corações. Agradeço ao meu pastor Rui Gonçalves da Silva, meu pastor e amigo Israel Rodrigues dos Anjos, e também ao meu nobre pastor Edson de Paula Dias, que nos tem apoiado, nos ensinado e nos dado uma força tremenda para que possamos, neste momento, estar evangelizando através das redes sociais. Então, que fique esta palavra no teu coração, na tua mente, que você reflita, e o convite fica aberto. Após você assistir esse áudio, se você quiser aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, é só você comentar ali embaixo, vá nos comentários e diga que quer aceitar Jesus, que nós iremos na sua casa e iremos orar por você. Se for alguém de fora, não tem problema, diga que quer Jesus, que através mesmo da rede social, através do Facebook, ou do WhatsApp, ou do Messenger, ou do Instagram, nós estaremos orando por você, para que você tenha direito a entrar no reino dos céus. Que Deus vos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.